Pessoal, hoje eu queria falar um pouco aqui, continuando um pouco no tema aí do Canadá, algo que não é diretamente relacionado a investimentos, mas é um pouco, porque eu sempre falo para as pessoas terem muito cuidado com onde elas consomem informação, né, que tipo de informação elas consomem. E ontem eu estava pesquisando para fazer o vídeo sobre, né, o Bitcoin sendo usado no Canadá, e eu me deparei com essa matéria aqui, desse portal, e cara, é uma matéria assim que é uma lição em como o jornalismo pode ser nojento, pode ser enganoso, pode ser, né, feito para mandar, para assim, disseminar uma mensagem que interessa aos jornalistas, né, e não algo para informar as pessoas, né. Isso aqui eu não sei se tem algum interesse por trás ou se eles acham, né, que as pessoas aqui, como elas são, talvez a maioria seja contra esse tipo de protesto, então eles já fazem a matéria meio direcionada para as pessoas ouvirem o que elas querem. Mas eu vou pegar alguns pedaços aqui dessa matéria e mostrar como é simplesmente ridículo, né? E você tem que ter cuidado com as coisas que você lê e ouve por aí. Vamos lá. A manchete, pelo menos, ela tá certa, né? Trudeau recorre à lei de emergências para lidar com protestos de caminhoneiros no Canadá. Ok, né? Uma manchete que eu não tenho o que falar nada contra, foi isso mesmo. Mas aqui já na submanchete, né? Sei lá como chama isso, fala, não, esse mecanismo nunca havia sido usado antes na história do país, dá ao governo federal poderes para lidar com os manifestantes anti-vacina. Ok, isso aqui já é mentira. Os manifestantes não são anti-vacina, muitos deles são vacinados, se não a maioria. Eles são contra as restrições, né? Restrição de passaporte sanitário, esse tipo de coisa. Eles querem mais liberdade para trabalhar, menos restrições, né? Eles não são anti-vacina, não tem nenhuma mensagem lá anti-vacina. O que eles pedem é acabar com as restrições ou que o primeiro-ministro Trudeau deixe o cargo, né? Eles não falam, chega de vacinas, nada disso. Aqui, né, ele vai descrevendo o que aconteceu, fala de novo, manifestantes anti-vacina, não é isso. Aqui, né, usar a lei para acionar os militares não vai ser, afirmou que a lei será, né, temporária e geograficamente limitada, lógico, né, porque quando um político ganha mais poder, isso acaba, ele devolve, todos os políticos adoram devolver poder, né, inclusive tem uma cena ali no Star Wars, do senador Palpatine, né, que até o Ancap-Su comparou ali, eu achei sensacional. O político adora devolver poder, claro. Vamos lá. Mas isso aí não é culpa do jornalista. Aí o que ele fala, né? O que o governo pode fazer, né? Requisitar bens, dizer às pessoas onde ir, onde não ir. Você vê, né? O Emergency Act pode ser acionado em casos de crise nacional. Fica com isso em mente. Aí ele fala, né, das manifestações. Agora ele fala, né, que tem se manifestado contra as restrições, finalmente, né? Depois de duas vezes falar que eles são anti-vacina, agora ele fala a verdade. Aí ele fala, o comboio da liberdade com centenas de motoristas e apoiadores. Olha, outro detalhe aqui, né? São centenas só? Sério que são centenas? Você pode ir a qualquer momento no Twitter procurar os vídeos, vai ter mais que 100 pessoas, vai ter mais do que 200. Eu até separei aqui um videozinho. Esse aqui é do dia 12. Aqui são centenas de pessoas, né? Esse pedacinho do protesto, de noite, são algumas centenas, né? Acho que esse jornalista não sabe muito bem contar, né? Mas tudo bem, gente de humanas é meio assim mesmo. Sou de humanas, né? Eu demorei para aprender a contar aí, para lidar com os investimentos. São centenas de motoristas. E o interessante ele descreve aqui os poderes que esse Emergency Act dá, fala que é uma crise nacional, e ele fala, não, são só centenas de manifestantes, né? Então, o governo canadense não consegue lidar com um punhado de manifestantes que estão lá por mais de 2 semanas, né? Agora está indo para quase 20 dias. Então, né, você vê como jornalista aqui, né, ele revela que ele é enviesado, ele não tem interesse em informar as pessoas, né, ele tem interesse em mandar uma mensagem específica. Aí ele fala que, né, a maior concentração está na capital, o Canadá afirma que os manifestantes são minoria, também fique com isso em mente, né, o pessoal, né, são minoria, apesar deles terem levantado 10 milhões, né, de doações que foram bloqueadas pelo governo. Aí, novamente, eles levantaram milhões de novo, né, com Bitcoin. Mas é uma minoria, ninguém liga para eles. Uhum.
Ottawa decretou estado de emergência para lidar com algumas centenas de manifestantes. Então vamos lá. Aqui, isso aqui que eu iria chegar também. Alguns manifestantes pedem a dissolução do parlamento e outros carregam bandeiras de estados confederados e até suásticas nazistas. Repara que ele não colocou nenhuma imagem disso, não colocou nenhuma entrevista, né, de algum caminhoneiro nazista, porque isso aqui é um jeito, essa linguagem, né, eu estudei letras, como eu falei, isso aqui é linguagem para você mentir sem tecnicamente estar falando uma mentira, né? Porque alguns dos manifestantes pedem pela dissolução do parlamento. A gente já viu, né? Deve ter, vamos chutar por baixo, alguns milhares de manifestantes. Vai ter 2 que vão ser pela dissolução do parlamento. Vai ter. Mas isso não significa que o movimento quer isso. O movimento quer o fim das restrições. Né? E se tiver 2 lá que querem o fim do parlamento, tudo bem, problema deles. O movimento não é sobre isso. Né? Outros carregam bandeiras dos Estados Confederados. Isso aqui não tem nada a ver com o Canadá, né? Os estados, né, do sul dos Estados Unidos da Guerra Civil, não tem absolutamente nada a ver com o ministro canadense. Né? Isso aqui não é relevante nem um pouco, é só para tentar manchar o movimento. E até suásticas nazistas. De novo, né, num movimento de milhares de pessoas, é possível sim que apareça, né, um ou outro sem noção ali, nazista, mas, de novo, o cara não colocou foto, vai no Twitter ver os vídeos dos caminhoneiros, eu não achei uma bandeira nazista em nenhuma dos Estados Confederados também, se você quiser ir lá procurar. E nada impede também que essas bandeiras sejam, né, de grupos opostos que tenham infiltrado essas pessoas lá. Né, e quando aparece bandeira nazista, eu até vi, né, que os próprios caminhoneiros, eles não gostam, eles tiram essas pessoas que estão lá com bandeira nazista, eles não querem isso para o movimento. E é justamente o oposto, né, o nazismo era um governo totalitário, e eles não querem um governo totalitário, eles querem liberdade. Então, você vê que isso aqui não faz sentido nenhum, né, isso aqui é nojento o que esse jornalista está fazendo. E, para finalizar a matéria, fala, Ontário recua, né, que o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou que a província canadense vai abandonar o passaporte da vacina. E aí você vê, né, como a linguagem ela influencia, porque se o primeiro-ministro, né, ele está fazendo essa medida, é porque é uma medida politicamente favorável para ele. Nenhum político toma medida, né, que o povo não vai gostar. Ele está fazendo isso porque o povo quer que acabe esse tipo de coisa. O povo lá quer que acabe. A maioria, né? E só que em vez de falar, né, não, o primeiro-ministro de Ontário ouviu a população, né, e vai acabar com as restrições, não, Ontário recua, né, como se ele fosse um covarde. Então você vê que isso aqui essa matéria aqui é um lixo, né, dá pra gente, se desse, né, para amassar e jogar fora, é o que deveria ser feito. E eu só queria deixar essa mensagem, né, muito cuidado com o que você lê, preste atenção na linguagem que as pessoas usam, veja se eles mostram fontes confiáveis, né, daqui. Era muito simples, é só botar foto dos manifestantes com bandeiras confederadas. Não tem nenhuma foto, não tem nenhuma entrevista, né? Era muito fácil mostrar que eram centenas de manifestantes com uma imagem aérea de um punhado de gente aqui. Eles não colocam. E todo o vídeo, toda a imagem que eu vejo é muita gente. Falam que é uma minoria, né? E, no entanto, a gente sabe que tem que começou protesto em Israel, na Finlândia, na Alemanha, na França, Nova Zelândia. Né? Eu estou esperando aqui para começar o do Brasil também. Isso aqui não é uma minoria, né? Isso aqui tem muitos apoiadores. Se você olha as pesquisas, né? Às vezes fala que é maioria, às vezes fala que é minoria, mas no mínimo é um assunto que polarizou as pessoas. E essa é a informação de verdade, né? É um assunto polêmico, é um assunto que a gente tem que se informar bem a respeito e não ficar com essas matérias aí que não informam nada, que só escondem a verdade, né? Com linguagem ruim e sem fonte nenhuma, né? E isso vale para tudo, né? Se alguém fala que tal empresa estatal vai ser privatizada, qual que é a fonte? Jornalista adora falar, né, tal empresa ou tal coisa pode acontecer, né, tal empresa pode ser privatizada. Tudo pode ser, isso não é notícia nenhuma, isso é feito só para gerar clique. As coisas quando vão acontecer, elas vão acontecer, não é que pode, sabe? Então, presta muita atenção nas informações que você consome, procura sempre, né, fontes, procura sempre, né, pesquisa científica ou algum especialista, ou pelo menos foto, vídeo, entrevista de quem, né, está envolvido com isso. E, quanto mais, assim, quanto mais popular for, né, o site de notícias ou o jornal que você está lendo, assim,
mais genérico, mais rasa vai ser a matéria, geralmente, né? Porque ela quer ser disseminada para a maior parte das pessoas possível, né? Então é uma coisa que vai ser mais genérica, mais rasa. Então muito cuidado com isso, né? Procure sempre boas informações, cuida bem de você, cuida bem de seus investimentos.